Sempre tem gente comentando aqui nos vídeos do canal quais são os ativos que eu gosto, sempre tem gente perguntando quais são alguns fundos de papel aí que eu acho interessante para pegar, tanto para carrego, quanto para curto prazo, quanto para médio prazo. Então eu decidi trazer aqui nesse vídeo 5 fundos de papel, fundos que investem em dívidas, tanto IPCA quanto CDI, bem fora da curva, tá pessoal? Então você vai encontrar aqui fundos não tão óbvios, tá? Que nem você costuma ver em algumas casas de análise, mas também fundos que têm sua segurança, uma gestão por trás, nenhum problema aparente, né? Com histórico interessante, né? Pagando bastante coisa, então essa vai ser a ideia aqui do vídeo, tá? Na dinâmica aqui do vídeo eu vou te mostrar um a um, né? Então eu vou te mostrar os 5 fundos, vou passar um por vez, vou te mostrar aí 3 maiores concentrações dos fundos, os maiores setores aí que eles investem, retorno da carteira, né? Então se é IPCA mais tanto, CDI mais tanto, vou te mostrar também, grau de risco, se é high grade, mid risk, high yield, indexadores, PVP, que é um parâmetro muito importante para papel, não serve muito para tijolo, mas para papel é interessante de ver, tabela de sensibilidade, liquidez, guidance, quando tiver, né? Então quanto o fundo espera pagar nos próximos meses, e histórico de rendimentos, tá galera? Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo, isso aqui é conteúdo para curso pago, sabe? Então, pô, por favor, me dá uma moral aí, se inscreve aí no canal, deixa um like e vamos lá pro vídeo. O primeiro fundo que nós vamos falar aqui é o VGIP11, então VGIP11, fundo de papel aí da Valora, muito interessante, galera, é um middle risk bem apimentadinho, tem bastante coisa aqui de residencial aqui dentro. É um fundo que você consegue fazer movimentações de entrada e saída, dependendo de como vem o IPCA do mês, então é um excelente fundo para você que quer fazer aquele swing tradezinho, bem legal, tá? Middle risk, PVP de 0,97, ou seja, 3% de desconto, com uma liquidez média diária de 2,4 milhões de reais. Aqui o histórico de pagamento, como vocês conseguem ver, pagando aí 83 centavos, 88, pagou agora nesse mês de abril 1,08 por conta da inflação mais alta, tá? Então é um fundo que tem aquele regime competência que faz com que ele pague rendimentos diferentes todos os meses, né? Geralmente ele entrega o que ele gerou ali de resultado, então você consegue ver o rendimento caindo e subindo todos os meses, tá? Então você consegue saber, ó, mês que vem ele vai pagar menos, vou vender agora. Quando ele cair porque ele pagou menos, você vai lá e compra. Quando ele pagar mais, você vai lá e vende com lucro. Então, é um fundo que você consegue fazer esse tipo de movimento. Então, é um excelente fundo para isso, tá, galera? Os 3 maiores devedores aqui, que são as 3 maiores concentrações, é esse CRI Cash Me aqui, que é um CRI pulverizado, tá, galera? Uma dívida pulverizada, tem 300, 400 devedores aqui dentro desses 7,48%. Então, assim, acaba sendo uma posição bem segura pra gente, né, por ser pulverizado. Aí temos esse CRI Mabu aqui que também é pulverizado, ele não deixa exatamente qual que é o setor aqui, se é um apartamento, algo do tipo, né? Ele não deixa pra gente, mas também é pulverizado, né? Então essas duas primeiras posições são pulverizadas, o que diminui muito o risco do fundo. E temos esse CRI Raposo Shopping aqui, que é um CRI de shopping, né? Que tem esse Raposo Shopping como devedor, que tem aí 5,05 da carteira, 3 posições, galera, que são concentrações, tá? Por estar acima de 4,5%, mas que são excelentes devedores, tá? Para estar ali no topo, tá, galera? Pulverizado, tem um de shopping, que é um do setor bem high grade, então bem legal, tá? Aqui nos setores do fundo, temos aí residencial como 37% da carteira, 21,3% em shopping, 16% em pulverizado. Esses dois aqui, né, shopping e pulverizado, são setores aí bem seguros, tá? Shoppings porque tem boas garantias que conseguem ser vendidas mais facilmente, tal, dificilmente dá problema, né? Pulverizado por ter um número grande de devedores acaba diminuindo muito o risco. E temos aqui a maior concentração do fundo, 37% em residencial, como sendo um setor de middle risk, tá? Middle risk porque residencial é basicamente o fundo está emprestando dinheiro para incorporadoras que vão construir um prédio, né, construir um condomínio e tal. Então, esse tipo de obra pode acontecer de dar problema. É bem comum de dar problema, tá, pessoal? Então, esse fundo acaba sendo um middle risk por conta disso, tá? Aí temos aqui também indexadores, né? É um fundo, ele é quase puro sangue IPCA, tem meses que ele fica mais IPCA, tá? 94,7% tá alocado em IPCA. Temos aí 4,5% alocado em CDI, ou seja, é um fundo muito mais voltado para IPCA, ele é muito sensível à inflação, mas tem um pouquinho de CDI também, tá? E aqui a gente consegue ver aí como é que tá a taxa média de aquisição da carteira, IPCA mais 9,13% é o que ele tá aí na carteira de CRI, que está em IPCA, tá? 94,66% da carteira. E CDI mais 4, tá? Que é uma taxa bem alta também, 4,5% da carteira. Galera,
são taxas bem interessantes, tá? Então taxas bem de um middle risk mesmo. E aqui a gente consegue ver a tabela de sensibilidade. Se você pegar o fundo aí a R$ 88, que é mais ou menos o que tá hoje, tá? Você pega aí IPCA mais 9,43% ou CDI mais 4,13%, que é mais ou menos o retorno que você vai ter nesse fundo aí, se você carregar ele até o VP e tal, receber o rendimento um tempo, tá? Lembrando, isso aqui tem que diminuir taxa de administração, taxa de performance, então chuta aí uns IPCA mais 8 para você, tá, galera? Fundo bem interessante, vamos lá para o próximo fundo. O terceiro fundo que nós vamos falar aqui é o MCCI 11, fundo high grade da Mauá, tá? Então um fundo super interessante, tem uma pegada bem segura, né? Um regime caixa, geralmente distribui mais ou menos a mesma coisa todo mês. Tá com PVP aí de 0,96%, bem interessante, o desconto bem interessante para a segurança que esse fundo traz, tá? A gente já consegue aqui de primeira ver que o retorno aí da carteira do fundo é mais ou menos o IPCA mais 8 e pouquinho, é um retorno de high grade, tá, galera? A gente viu lá no VGIP, que foi o primeiro fundo que a gente falou, que ele entrega mais ou menos isso sem a taxa, né? Mas aqui com a taxa esse fundo entrega mais ou menos IPCA mais 7, por aí, tá? Ele deixou aqui pra gente um guidance, né, uma previsão de rendimentos que ele deve pagar nos próximos meses, que está entre 0,75 e 0,85 por mês, tá? Então ele está entregando aí nos últimos meses 80 centavos, que eu vou mostrar aí para vocês. É um rendimento bem high grade, galera, tá? Não é um rendimento middle risk, high yield, né? Não é um fundo que paga muito, não. A ideia mesmo aqui é você se proteger contra a inflação e receber rendimentos dentro aí do padrão, tá? Liquidez média diária, 4,1 milhões de reais por dia, então você entra e sai desse fundo tranquilamente, tá? E aqui a gente consegue ver o histórico de rendimentos do fundo. Como vocês conseguem ver aqui, ele está pagando 80 centavos, tem 1, 2, 3, 4 meses já. Ele pagou um tempão, R$1, R$1,10, 95 centavos, 90 centavos e agora ele está pagando 80 centavos. Não significa que o fundo ficou ruim ou que ele está deixando de entregar coisa para o cotista, tá, pessoal? Pelo contrário. O fundo está entregando tudo que ele está gerando, ele vem fazendo caixa, né, para ele tentar linearizar esse rendimento, né? Então esse fundo é considerado um regime caixa por ele estar sempre entregando rendimentos parecidos, né, todos os meses, tá vendo? Entrega R$1 um tempão, aí depois vem 1,10, um semestre, 1,15 ali, se eu não me engano foi esse final de semestre, sim. Depois 95 centavos todo um semestre, depois todo semestre entrega 90 centavos, depois 80 centavos. Ele faz esse padrão de pagamento por semestre, tá, galera? Então é um fundo que você consegue comprar e se programar aí mais ou menos quanto você vai receber de rendimento todo mês. Isso não costuma variar muito não, tá? Ele costuma acertar bem dentro do semestre. É um fundo interessante para quem gosta de regime caixa, tá, pessoal? Aí ele tá pagando 80 centavinhos por conta de inflação, né? Não tem nada de errado no fundo, nenhum problema, nenhum calote, nem nada. E aqui a gente consegue ver indexadores. É outro fundo bem pegado em IPCA também, tá? 93% do fundo está alocado em IPCA mais 8,3%. E temos aqui 4% em CDI mais 3,6%, tá, pessoal? Outro fundo bem puxadão para o IPCA, com um pouquinho de CDI na carteira. E esses aqui são os setores do fundo, tá, pessoal? Logístico, comercial e varejo essencial. Logístico, um setor super high grade, né? Boas garantias, dificilmente dá problema. Comercial, são empresas diretas, né? Então, também é um setor bem ok. E varejo essencial, entenda como Grupo Pão de Açúcar, Açaí, Oba, né? Então, é esse tipo de empresa aí, tá, pessoal? E temos aqui residencial também, que é um pouco mais puxado aí pro middle risk, 13% da carteira. No geral, uma carteira bem high grade, tá, pessoal? Essas aqui são as 3 maiores posições do fundo. Temos esse CRI WT Morumbi aqui, que é um excelente ativo ali em São Paulo, tá? Uma laje corporativa assim, premium, AAA, etc. Se o fundo tiver que pegar isso aqui como garantia, vai ser muito bom, muito fácil de vender, né? Eles vão conseguir vender até abaixo do mercado se quiser com uma maior velocidade. Infelizmente, esse CRI aqui é 15% do PL do fundo, é muita coisa, uma concentração assim gigantesca, né? 15% do PL. Tem tempo que tá aqui, a gestão meio que deixou quieto isso aqui um tempo, tá? Eu não gosto dessa concentração aqui. E temos também um CRI do Açaí, que é a empresa aí de atacarejos, né? Desses supermercados gigantes que nós temos aí. 6,2% do PL, também é uma concentração grande, tá, pessoal? E temos aqui um CRI grupo CB32, né? Que é um CRI que tem como lastro o aluguel aí de um dos galpões que a Casa Bahia alugou, tá, pessoal? A Casa Bahia não é diretamente a devedora desse fundo, pelo menos é o que a gestão já falou pra gente em alguns momentos, mas tem como lastro aí a Casas Bahia, tá? Se eu não me engano, aqui é uma empresa que é dona desse galpão aqui, que tem a Casas Bahia como devedora, tá? Então, é mais ou menos esse aí a lógica aqui, tá? É um imóvel legal também, por ter a Casas Bahia aqui como inquilina, né? Então, se precisar vender, também é uma coisa mais fácil. É um fundo bem seguro, tá, galera? Bem interessante.
Vem pagando pouco, infelizmente, mas é um fundo legal também para ficar de olho, tá? Vamos lá para o próximo fundo. O terceiro fundo que nós vamos falar aqui é o RBRR11, outro fundo super, ultra, mega seguro que nós temos, é um dos fundos mais seguros que nós temos aí na nossa bolsa. RBR como gestora de papel muito boa, né? Como gestora de tijolo não tanto assim, mas como de papel muito boa. Fundo high grade, muito seguro, PVP de 0,96%, 4%, 4, 5% mais ou menos aí de desconto. Infelizmente é um fundo competência, né? Então ele entrega meio maluco em alguns meses. Aqui os indexadores da carteira, estamos aí 79% em IPCA mais 7,8%. É pouca coisa mesmo, tá, galera? Por ser um fundo seguro, ele não tem taxas muito altas para não subir também o risco da carteira. Temos aqui 9% em CDI mais 2,6%. E temos aqui um pouquinho perdido de IGPM, tá, pessoal? IGPM mais 4,8%, 12% da carteira é bastante coisa. Dá para o fundo ter diminuído já essa participação aqui em GPM, tá? Porque um GPM é um indexador muito maluco, ele sobe e desce todos os meses, né? A gente não consegue se programar muito. Aí temos aqui como setores, laje corporativa, 40% do fundo, então é um fundo bem puxado aí para laje, tá? 37% em galpão logístico e temos aqui 21% em residencial, tá, galera? Então, são três setores interessantes que todo fundo de CRI tem, né? Os dois maiores aqui, laje corporativa e galpão logístico, são dois setores, assim, muito high grade, muito seguro, né, com boas garantias, dificilmente dá problema, então isso faz com que esse fundo tenha uma segurança assim absurda, tá, gente? Aí aqui a gente consegue ver a tabela de sensibilidade do fundo. Se você comprar ele aí a 93, 94 reais, você vai estar recebendo aí mais ou menos IPCA mais 7, tá? Então é um retorno interessante também. Diminuindo aqui a taxa de administração, é IPCA mais 6 e pouquinho, não há um retorno muito grande, tá? É mais na alocação ali da carteira. Então, esse é um tipo de fundo, galera, que você tem que pegar ele com um desconto muito grande, tá? Então, tenta pegar ali PVP de 0,96%, menos, tá? Então, é mais ou menos isso aí que você tem que fazer. Aí aqui a gente consegue ver histórico de rendimentos do fundo. Ele tem esse regime caixa barra competência, vai. Porque ele entrega mais ou menos o que ele gera, mas às vezes ele segura um pouco, tá vendo? Ele não faz aquele regime caixa por semestre, tá vendo? Aqui de abril para junho, ele pagou entre R$1,80. Aqui nesse primeiro semestre de 2024, ele já pagou 80 centavos, 84, 85. Ele fica mais ou menos próximo, né? Ele não varia assim, tipo, 50 centavos de um mês para o outro, né? Ele fica bem próximo, mas ele não chega a ser um regime caixa bonitinho, tá? Então ele é um regime competência barra caixa mais ou menos, tá? E aqui a gente tem as três maiores posições aí da carteira. Deixa eu dar um zoom aqui pra gente ver. Temos essa aqui, esse CRI Leroy 2, né? Então, Leroy Merlin, tá, galera? 9% do PL, é uma empresa legal, tal, mas, enfim, 9% do PL num devedor só, que é uma empresa aí de varejo e tal, acaba deixando um pouco mais arriscado do que eu gostaria dessa posição aqui. Aí temos esse CRI JK Financial Center, que é 7,1% do PL, que, se eu não me engano, também tem como a JK aí como devedora e tal, também é uma posição um pouco puxada. E temos esse CRI FL 4440, para você que não conhece, esse FL 4440 é um ativo lá na Faria Lima, top, tá? Tem lá no fundo PVBI 11, é um ativo assim, AAA, muito bom, tá, galera? Então 6,7% da carteira aí, tá? Se você olhar aqui, temos mais algumas outras posições altas também nessa carteira, tá vendo? Então esse é, se eu não me engano, um dos fundos mais concentrados que nós vamos falar aqui, tá? Ele tem essa característica de ser originação própria, né? Então a gestora vai lá atrás dos devedores, faz o CRI desde o início, né? Tipo, desde o início de uma obra que vai acontecer e tal. Então é um fundo que tem essa característica de ser originação própria e ter essa segurança a mais, tá? Isso acaba fazendo com que a carteira fique um pouco mais concentrada do que a gente gostaria, mas é um fundo que no geral vem fazendo um bom trabalho, tá, pessoal? Liquidez média diária, 4 milhões de reais por dia, e é excelente para você entrar e sair desse fundo. É isso que a gente tinha para falar aí rapidinho do RBRR, fundo de papel interessantíssimo, tá, galera? Vamos lá para o próximo fundo. O quarto fundo que nós temos aqui para falar é o RBRY11, fundo Middle Risk barra High Yield aí da RBR também, tá? Então, dois fundos aqui da RBR nesse vídeo. É um fundo que tem características muito parecidas com o fundo que a gente falou anteriormente, né? O RBRR, só que aqui com taxas um pouco mais puxadas, né? Então, o rendimento maior, posições um pouco mais arriscadas, muito mais residencial, tá? Vocês vão ver aqui. Então, é um fundo que a RBR gosta de falar que é um high yield, mas na minha opinião não é um high yield, tá, galera? É um middle risk, no máximo, um middle risk quase chegando no high yield, tá? PVP aí de 0,98%,
2% só de desconto hoje de cota a mercado, mas esse fundo, ele historicamente sempre está sendo negociado com ágil, tá? Então ele sempre está ali com PVP de 1,02, 1,03. O pessoal costuma pagar aí bastante por esse fundo, por ele entregar mais do que os outros fundos, tá, galera? Então é isso aí que a gente tem para falar sobre o preço desse fundo. Aqui o histórico de rendimentos é mais ou menos aquela mesma vibe que a gente tem lá no RBRR, né? É um regime caixa barra competência, mais ou menos, tá? Não é um caixa por semestre, que nem a gente costuma ver em outros fundos aí, tá? Então, mas ele tenta deixar rendimentos bem parecidos, tá? Chegou a pagar aí 1,25 um tempinho, depois 1,20, R$1, 1,05, 1,1 e R$1 agora, tá, pessoal? Esse fundo, o rendimento dele caiu bastante porque ele é muito indexado a CDI, tá? Então, historicamente, ele sempre foi bastante CDI em carteira, tá? Então, como o CDI está caindo, a gente consegue ver aqui, ó, 66% da carteira está em CDI. Como o CDI está caindo, é normal que o rendimento do fundo caia, né? Mas você vai estar sempre recebendo acima do CDI, tá, pessoal? Aqui nos indexadores a gente consegue ver que 66% da carteira está em CDI mais 4, 33% em IPCA mais 9,06. Para um high yield, essas taxas estão bem ok, né? Quase IPCA mais 10 e CDI mais 4. Então, lembrando, o CDI está 10,25 hoje, mais 4,1%, que é a indexação aí da carteira, é como se o devedor pagasse 14,13% ao ano, tá? Isso por mês dá mais ou menos 1,19%. É bastante coisa, tá, galera? É um rendimento bem grande, é um juro bem grande que esse fundo aqui recebe, tá? Então o devedor, quando ele tem uma dívida tão alta quanto essa, é normal que fique um pouco mais arriscado para esse devedor pagar, tá? Então é basicamente isso, por conta disso que esse high yield aqui é considerado um high yield barra middle risk, tá? Aqui temos 92% da carteira alocada aí no setor de residencial. Como eu disse para vocês lá aqui nos próximos, nos fundos anteriores, né? O residencial é um setor que tem um risco de obra, né? É um setor que a obra pode dar problema, a prefeitura pode embarcar a obra, pode acontecer do prédio cair quando está construindo, né? A construtora falir no meio. Então são diversas variáveis que podem acontecer, diversos riscos que temos nesse setor de residencial, e esse é um fundo bem focado nisso, tá? Então 92% da carteira está aí puxando bastante o risco dessa carteira para cima, tá? Então, mesma coisa a gente vai ver lá no VGIP, por exemplo, que foi o primeiro ou segundo fundo que a gente falou aqui, tá? Por conta de ter bastante residencial também. Aí temos aqui 7% em galpão logístico, que é um setor bem high grade, né? Mas por conta desses 92 aqui em residencial, a carteira continua sendo arriscada. E temos aqui uma tabela de sensibilidade bem parecida aí com o valor de mercado, tá? Hoje, quando eu tô gravando o vídeo, a cota tá abaixo de R$97, tá 96 e alguma coisa. E é mais ou menos isso aqui que você recebe, tá? CDI mais 3, CDI mais 3,5. É um retorno bem interessante se você pegar esse fundo abaixo de R$97, tá, galera? Então, fica ligado aqui no preço de aquisição desse fundo, tá? Por exemplo, se você pagar R$102, você vai receber CDI mais 1. Então, sabe? Ainda tem a taxa ali de administração que você tem que tirar e tal. Então, é mais ou menos esse aí o retorno que você vai receber desse fundo, tá? Temos aqui as 3 maiores concentrações do fundo. 6,4% do PL nesse CRI tá eu aqui, 5,2% nesse CRI Mois, Jardins e Pinheiros e 5% nesse CRI FGR. Você não entendeu nada desses nomes, né? Isso aqui é porque, galera, são 3 obras, tá? 3 empreendimentos. Como vocês podem ver aqui, o tipo de risco, ó, financiamento de obra, tá? Então é dinheiro que eles emprestaram para uma construtora fazer essa obra aqui. Então é muito arriscado esse tipo de operação, tá, galera? Porque a obra pode dar problema, né? Pode acontecer algum imprevisto aí na obra. A obra pode simplesmente ficar muito mais cara do que a construtora planejou e eles não conseguirem pagar essa dívida e finalizar a obra e tal. Então é um tipo de setor arriscado, tá? Por conta disso. E a gente consegue ver muitas obras aqui. A maioria delas são de originação própria também, né? Então a RBR participou com a construtora desde o início, analisou bem o projeto para poder emprestar esse dinheiro, né? Não é emprestado assim à toa, né? Eles analisam bem, só emprestam para a construtora que eles conhecem e tal. Então a gente tem aqui uma carteira high yield para middle risk para high yield, né? Mas que tem essa segurança aí da RBR por trás como gestora, fazendo toda a análise de crédito para a gente, tá? E a liquidez aqui do fundo de 4,5 bilhões de reais de liquidez média diária, tá, galera? Então é uma liquidez muito boa para você entrar e sair nesse fundo e vender aí suas cotas e comprar cotas também tranquilamente, tá? Galera, RBRY, excelente fundo, nenhum histórico de problema, vem pagando bastante, CDI mais 3 é um excelente retorno aí para você pegar esse fundo aí a R$96 mais ou menos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse fundo. Vamos lá para o último fundo
O último fundo para a gente fechar aqui com chave de ouro é o KCRE11, fundo da Kinea, a melhor gestora de crédito, sem dúvidas, que nós temos aí nos fundos imobiliários. KCRE11, que é o fundo da Kinea em parceria com a Acreditas, que é uma fintech aí de crédito, tá, pessoal? Então é uma empresa que empresta dinheiro para devedores pessoa física. É uma excelente empresa, tá, pessoal? Kinea e Acreditas por trás aqui da análise de crédito desse fundo. Então é uma excelente oportunidade você poder investir em CRIs com esse tipo de gestora por trás, né? Esse tipo de expertise por trás, tá? Fundo muito high grade, por ser pulverizado, ele tem 1.200 e poucos devedores, tá? Então é o fundo mais pulverizado que nós temos aí na bolsa de longe, tá? Por conta dessa carteira totalmente pulverizada que ele tem. High grade, muito seguro, PVP de 0,97%, 0,97, né, 3% de desconto, mas a gente já viu esse fundo mais ou menos 0,9 de PVP, né? Então em alguns momentos você consegue pegar esse fundo bem barato no mercado, tá, gente? As taxas aqui são um pouco mais puxadas que a gente costuma encontrar em outros fundos high grade, tá? IPCA mais 8,94 na carteira de inflação e CDI mais 4,63% na carteira CDI, tá? Então tanto a taxa de IPCA quanto a taxa de CDI são taxas bem puxadas para um high grade, tá, galera? Por ser pulverizado, a gente consegue pegar essa taxa, mas ao mesmo tempo também ter uma segurança enorme, tá? Então esse fundo tem essa característica aqui legal, tá? Indexadores da carteira, 91,3% da carteira em IPCA e 8,4% da carteira em CDI, tá, galera? É uma carteira também muito puxada para IPCA, inflação, mas que também tem um pouquinho de CDI dentro, bem interessante, tá? Liquidez média diária aqui no fundo na casa dos R$482 mil. É o fundo com a menor liquidez aqui que a gente falou hoje, tá, pessoal? Infelizmente esse fundo ainda está crescendo, né? É um fundo não tão conhecido assim, então por isso até que eu quis deixar ele aqui por último no vídeo, tá? Então, mais ou menos R$500 mil de liquidez média diária, vem subindo isso com o tempo, essa liquidez, mas talvez dependendo aí do tanto que você vai investir nesse fundo, você demore mais um pouco para comprar as cotas ou vender, tá? Então fiquem ligados também na liquidez aqui desse fundo, que pode ser um pênalti, dependendo pro tanto que você vai investir aí em fundos, tá? Aí aqui a gente consegue ver o histórico do fundo. Pagou aí no último mês 1,16, tá? Então R$1,16, bastante coisa, tá, pessoal? Foi uma pancada assim o rendimento dele. Pagou por conta da inflação alta, tá? Ele vinha pagando aí 80 centavos, 85, chegou a pagar 57 centavos no mês aí que ele pegou a inflação bem baixa, tá? Mas ele pagou aqui agora esse mês 1,16, tá, pessoal? Então por conta disso a cota deve subir um pouquinho e depois já deve voltar a cair, porque a gente já vai pegar aí um PCA bem mais baixo no próximo mês, tá? Tabela de sensibilidade, se você pegar o fundo em mais ou menos R$ 97 menos, hoje quando eu tô gravando ele tá na casa dos R$ 97, Então você vai pegar mais ou menos o IPCA mais 7,81%, mais ou menos, já é descontada a taxa de administração, tá, pessoal? Para um fundo high grade, interessantíssimo esse tipo de retorno aqui, tá? IPCA mais 7, pouquinho, quase IPCA mais 8, dependendo do valor que você vai pegar aí o fundo, tá? Então é bem legal, tá, pessoal? Aqui na parte de devedores do fundo, não tem nem como a gente falar, pô, quais são os 3 maiores devedores do fundo. Se a gente olhar aqui por CRI, a gente vai ver aqui que esses 3 CRIs aqui são os maiores da carteira, né? Mas, como vocês podem ver, são todos CRIs pulverizados. Então, dentro de cada CRI desse aqui tem 200, 300, 400 devedores, né? Então, a gente meio que não tem nenhuma concentração aqui nessa carteira, tá? Ele tem bastante coisa aí da Acreditas, né? Que é a Acreditas como devedor, assim, dos fundos, né? Como análise de crédito por trás. E temos aqui também MRV Pro Soluto, que todos os fundos aí da Kinea tem também, tá, galera? Uma coisa interessante de se analisar aqui nesse fundo é que esses CRIs são a maioria sênior e mezanino, tá? Então, eles são CRIs que recebem primeiro o pagamento. Então, vamos supor que 10% desse CRI aqui pulverizado pare de pagar. O sênior vai continuar recebendo esse pagamento todos os meses, tá? Porque tem várias classificações, sênior, mezanino, júnior. O júnior primeiro vai, se acontecer alguma inadimplência, o júnior não recebe. O mezanino é só se o júnior der muito problema, né? O mezanino não recebe também. E o sênior é o último, né? Então, pro problema do CRI chegar no sênior, tem que ter muita coisa acontecendo, muito problema acontecendo no CRI e tal. Então, é um fundo muito seguro por isso, tá, gente? É isso que nós temos para falar aí do KCRE. Galera, era isso que a gente tinha para falar. MCCI 11, RBRR, RBRY,
VGIP e KCRE11. Lembrando, vídeo com mais detalhes, muito mais aprofundado de todos esses fundos você encontra aqui no primeiro link aqui do comentário do vídeo. Vou deixar ali várias playlists para você olhar aí análises minhas muito mais profundas sobre esses ativos para você saber um pouco mais sobre eles. Lembrando, não é recomendação de compra, nem de venda, nem de nada. Se você gostou do conteúdo, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa um like. Vejo vocês no próximo vídeo ou na área de membros, tá? Tchau, tchau, até a próxima. Fui!